Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Viana, esse é o canal Amigos Agro e Vida. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre bioestimulantes. E o convidado é o engenheiro agrônomo Márcio Argenton, ele é formado em Pinhal em 2003, possui MBA em marketing, é especialista em nutrição e fisiologia pela Exalc, possui também especialização em herbicidologia e manejo em ervas daninhas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é especialista em gestão em equipes de alto desempenho. Teve passagens aí por Dow, BASF, Agrosema, Master Agro e hoje é o gerente regional comercial da Loider Brasil, que faz parte do grupo Kimberlite. Márcio, meu amigo, seja bem-vindo ao canal. Tá ok. Rafael, primeiramente, é um prazer estar com vocês aqui, né? A ideia sua em relação a criar um canal de comunicação, né, para a agricultura, né, para o agronegócio, o canal Amigos Agro e Vida foi excelente. A gente já comentou isso aí já anteriormente, muito bom, uma excelente ideia sua. Eu fico muito agradecido e lisonjeado também de poder compartilhar com vocês aqui um pouquinho mais do nosso conhecimento, né? De longa data aí em relação à utilização da parte nutricional, fisiológica, ou seja, do contexto dos bioestimulantes, como que eles podem agregar valor na agricultura. Ok. Márcio, cara, eu que agradeço a sua participação, a sua disponibilidade aí. A gente está fazendo esse bate-papo e o canal é para isso, com o objetivo de passar informação aí para o público que é interessado no assunto. Legal. E já vamos dar início aí ao nosso bate-papo. O que são os Vamos levar conhecimento. Isso aí. O que são os bioestimulantes, Márcio? Tá. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que acontece, né? A área, né? A gama de bioestimulantes é uma gama assim muito grande hoje, né? No mercado agrícola, né? E nós sabemos que você tem diversas variedades em relação a bioestimulantes, né? De origem vegetal, de origem sintética, né? Vários tipos também de ativo que correspondem, né? Que equivalem a uma formulação de um bioestimulante no mercado hoje, de um modo geral. Mas, assim, a princípio, qual que é a função dos bioestimulantes na agricultura? É melhorar, né, a parte metabólica e fisiológica das plantas de um modo geral, né? Essa é a função principal de um bioestimulante. Para quê? Para que a planta ela possa externar todo o seu potencial genético de produtividade. Então, assim, a princípio seria isso. Vamos pensar a contextualização de um bioestimulante hoje em termos de utilização, aplicabilidade na agricultura. Tá. E assim, Márcio, acredito eu que o tema aí vem a fazer um complemento e um complemento muito positivo com tudo que nós falamos, né, dessa agricultura de base, que são fazer análise de solo, fazer a correção se necessário, calcário, gesso, manejo de matéria orgânica. Então, isso aí vem a complementar todo o que a gente tem falando na parte nutricional, da importância de se fazer todo esse manejo nutricional para que as plantas, como você disse aí, atinjam um alto desempenho, né? Alto potencial produtivo. É isso aí. Exatamente, Rafael. O que acontece? Os bioestimulantes, na verdade, né, eles são o ajuste fino para que você possa conseguir maximizar o potencial produtivo de uma cultura hoje. Agora, lógico, você tem que ter o quê? Uma base, né, que é o quê? Que é solo, né, que é a parte climática, as condições que você está dando para a planta para que ela possa externar tudo isso. Então, na verdade, os bioestimulantes, o que eles fazem? Eles complementam, né? Eles vão suplementar alguma debilidade, alguma falha em todo esse contexto, solo, clima, planta, de um modo geral. Mas aí a gente vai comentando um pouquinho mais em relação às apresentações nossas no decorrer dessa live aí, né? Beleza, Márcio. Vamos tocar aqui. Acho que tem um material para ser apresentado. Isso, exatamente. Então, o que eu quero comentar com vocês a princípio, né? É aquilo que o Rafael falou, né? A base tem que estar muito bem feita, né? Então, você tem várias variáveis, né, em relação ao Brasil, de condições climáticas, condição de solo, né? A parte varietal, né, de genética de plantas também influencia muito, né? Você ter mais sucesso na aplicação desses produtos que são bioestimulantes e assim por diante.
No entanto, para a gente poder iniciar esse bate-papo nosso aqui, a gente tem que entender que a planta ela possui alguns limitantes em relação à produtividade, né? Então, você tem situações climáticas como veranicos, né? Estresse hídrico ou excesso de água, né? Você tem também condições de ataque de pragas e doenças, que é um fator muito preponderante em relação à perda do potencial produtivo das culturas. Você também tem a parte de solo, que é a compactação de solos, né, como ocorre em algumas regiões do Brasil. Mato competição em relação a ervas daninhas também, acaba também reduzindo, né, minimizando esse lance do potencial produtivo, e também deficiências nutricionais. Então, o que acontece? Todos esses fatores acumulados, eles vão fazer com que a planta ela não possa, né? Então, assim, qual que é a função ao longo do seu ciclo, né, das suas fases fenológicas? Para quê? Para que você tenha realmente o maior potencial de produção das plantas, ok? Sim. Pode passar. E aí, como eu comentei com você, né, Rafael, e quero também comentar com o público também que está observando essa nossa live, visualizando essa nossa live, você tem no Brasil, de modo geral, várias situações de solo, né? As situações que você tem um bom CTC de solo, né? Capacidade de trocas catiônicas maiores, né? Você tem mais cargas negativas em alguns solos em relação à matéria orgânica, em relação também a teores de argila, que é muito importante. Você tem também o contexto de saturação de base também, que é muito importante, né? Qual que é a concentração de cálcio, magnésio, potássio desse solo? Matéria orgânica é muito importante, é um fator importantíssimo para você poder realmente melhorar essa CTC do solo. Então, o que acontece? O contexto solo, de um modo geral, ele influencia muito o que você vai fazer na parte aérea da planta e também aquilo que você vai estar utilizando na parte radicular da planta, para que você possa fazer com que ela aproveite mais esses fatores que você está oferecendo para ela, como nutrientes, como água, dióxido de carbono, luz solar e assim por diante, né? Sim. E aqui, na verdade, esse slide, nós comentamos, né, mais sistêmico e mais profundo, o que são os bioestimulantes, né? Como que eles podem estar influenciando e maximizar o potencial das culturas? Os bioestimulantes, pessoal, eles são substâncias, produtos que são extremamente importantes para o meio agrícola, para você poder fazer o ajuste fino, aproveitar o máximo de recursos que você está dando para a planta, para o vegetal, certo? Então, o que acontece? Você tem que saber fazer uma divisão. O que são foliares, né, que é muito comentado no mercado, o que são bioestimulantes? Esse é o primeiro ponto. Foliares são produtos que agem mais na parte nutricional da planta. Então, que você vai fornecer para a planta elementos químicos que vão estar agindo como precursores dentro da planta, de vários fatores metabólicos e enzimáticos da planta. Isso é um foliar, certo? É mais visando você fornecer para a planta elementos químicos que ela vai estar utilizando ao longo do seu crescimento vegetativo, reprodutivo e assim por diante, certo? Agora, bioestimulantes, não. Bioestimulantes, ele é um tema muito mais vasto, é um tema muito maior, entendeu? Por quê? Porque você não trabalha só com a parte nutricional, você trabalha muito mais com a parte fisiológica, a parte metabólica, a parte enzimática da planta. Para quê? Para que você possa trabalhar todas as fases da planta, de um modo geral, para que ela possa realmente ter sanidade. Você possa estimular esse metabolismo primário dela de crescimento e também o metabolismo secundário dela, que nós dizemos que é o metabolismo de resistência da planta. Então, um bioestimulante, ele não precisa ter todos esses elementos, como a gente está vendo aqui, nutrientes, né, ácidos úmicos e fúlvicos, que é muito importante, aminoácidos também, e bioreguladores, como também substâncias que agem na defesa da planta, que nós dizemos como indutores de resistência, ou protetores fisiológicos. Então, um bioestimulante ele pode ter todos esses ativos, substâncias, conceitos, ou ele pode ter dois, vamos pensar, né? Ou um só que seja, mas que realmente ative o seu metabolismo primário e secundário. Esse é o contexto de um bioestimulante, tá?
Márcio, E quando a gente fala... só voltando aqui, Opa, vamos lá. a base aqui, né, do bioestimulantes, como você bem disse, você precisa estar com os fatores anteriores, né? Para você fazer esse ajuste fino, você tem que estar praticamente com todos os Perfeito. manejos bem feitos, né? Para que você Bem obtenha definido. bem esse resultado. Para você fazer esse ajuste fino, como você disse aí, pode ter 1 ou 2 ou 3 fatores aí na fase do bioestimulantes, né? Ou com aminoácidos, bioreguladores, para que você consiga manejar adequadamente o que realmente você precisa posicionar, o que você precisa melhorar o aminoácido, né? Precisa fazer um biorregulador, essa atividade metabólica aí da planta. Então, você consegue manejar depois, conforme for a sua necessidade, né? E você posicionando o melhor produto para que ele tenha esse desempenho, né? Exatamente. Exatamente. Muito bem inserido e colocado, Rafael. O que acontece, né? No meu ponto de vista, né? A gente tem, assim, vários fisiologistas no Brasil e também no exterior, que eles têm vários tipos de conceito em relação a bioestimulantes. Na verdade, o que acontece? Os bioestimulantes, eles têm que ser trabalhados em todo o contexto da planta, né? Tanto na fase inicial, que é a fase de germinação, é a fase de enraizamento da planta, que eu vejo como um fator importantíssimo para a planta. Se você não tem boca, se você não tem biomassa radicular, né, número de raízes, radicelas, como que você vai ter uma planta sadia? Uma planta que vai aproveitar todos esses recursos que o solo proporciona para ela. Então, essa fase, ela é sine qua non para que nós tenhamos resultado no uso de bioestimulantes. Esse é um ponto, né? E a fase vegetativa também eu vejo como fase importantíssima. Por quê? Porque é nessa fase vegetativa que você vai estar definindo o seu potencial produtivo da planta. Lógico, florescimento é importante, a parte reprodutiva é importante, a fase de maturação final também é importante, né? Para que você tenha toda uma gama de fatores que vai interagir, para que você tenha maior produtividade final. Tudo é produtividade, a gente sabe disso. Mas o que acontece? Se você não trabalhou lá atrás esses conceitos, como que você vai fazer com que a planta ela possa externar esse potencial, né? Então, o que acontece? Você tem lá nutrientes excelentes, né? Molibdênio, zinco, magnésio, boro, nitrogênio, fósforo, potássio, níquel, são importantíssimos. Cada um deles tem o seu conceito e a sua definição, né, em relação a assim, o que ele está oferecendo para a planta. Qual que é a função metabólica que ele faz na planta, né? Aí, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar até amanhã, porque cada um tem um conceito. Sim. O que um aminoácido faz na planta? Que eu vejo que é um ponto importantíssimo, um aminoácido, né? Você tem lá um aminoácido que tem uma parte amina, uma parte um ácido carboxílico e um radical, né? Que vai dar origem a um determinado aminoácido. Como que eles agem na planta, né? Substâncias úmicas, mesma coisa. Qual que é a importância dela em relação à translocação, né? A absorção desses nutrientes, complexação, ativação de HTPases, que são importantes para o bombeamento de prótons na membrana plasmática. Qual que é a função dos hormônios vegetais? Fantástico. Citocinina, auxina, giberélico, brasinosteroides, que mais? Ácido jasmônico, salicílico, etileno, é muita coisa. Então, o que acontece? Você tem isso aí tudo que pode compor um bioestimulante, entendeu? Então, você tem que entender como que é a parte fisiológica de uma planta, como que ela responde em cada fase fenológica dela, para que você possa ter inteligência e utilizar esses bioestimulantes a seu favor. Certo? É isso. Isso, muito bem, muito bem. É isso aí, show de bola. Mas vamos parando aí, vamos perguntando, que é um tema bem complexo. É isso aí. E assim, esse é o objetivo nosso, trocar algumas informações para que o produtor, né, o público, entenda quais são os benefícios de você utilizar. Não adianta você colocar um produto aí, né, por exemplo, que seja o completão, se você não precisa, dependendo da fase, na fase inicial de germinação, na fase vegetativa, na fase reprodutiva, você tem que posicionar o produto adequado para cada situação da sua cultura, da sua lavoura. Né? Da sua lavoura, né? Exatamente. Falou muito bem, Rafael, é isso mesmo. O que acontece? Você tem que entender o que cada fase tem como necessidade.
E o que eu tenho na mão, né, de recursos, ferramentas, para me poder assim aproveitar ao máximo cada fase da planta, né? E o que acontece? Quando a gente trabalha com bioestimulantes ou trabalha pensando em aumentar os potenciais de produtividade de uma lavoura, cana, cereais, aliáceas, batata, café e feijão, o que acontece? A gente procura o quê? Aumentar sempre o potencial de fotossíntese da planta, fotossintético da planta. Então, do lado esquerdo da tela, a gente vê aqui, né, um contexto que o Dr. Mingo, né, da Unesp, fala muito bem sobre isso, né? Que nós temos que aumentar o quê? A fotossíntese líquida da planta, certo? E para que a gente possa aumentar essa fotossíntese líquida da planta e ela possa produzir mais açúcares para a sua estruturação vegetal e também para enchimento de grãos, enchimento de pomo, de tubérculos, você tem que fazer o quê? Você tem que entender os conceitos, né, em relação ao metabolismo. Primeiro ponto, tamanho de superfície de fotossíntese, né? Qual que é a área que eu tenho de foliar, né? Qual que é a área que eu tenho de foliar que vai fazer com que ocorra uma captação maior de luz, né? Uma carboxilação, ou seja, uma fixação maior de CO2, duração de atividade fotossintética, quanto tempo essa fotossíntese dura durante o ciclo, né? Taxa de transporte de fotoassimilados, né? Ou seja, o conceito conhecido fonte e dreno, o quanto que a minha folha faz de fotossíntese e o quanto que está enchendo esse grão, né? E também o tamanho e o número de drenos, né? Quanto mais órgãos de reserva eu tenho, frutos de café, vagens de soja, pomos de cana maiores, o que acontece? Mais caixa de enchimento de açúcares, de fitoassimilados eu tenho. Então, esse é um conceito para você poder atingir altos patamares de produção. Legal. Muito bom. E aí, o que acontece? Até tem um trabalho do Gustavo Maia, da UNOeste, em 2012, que fez um trabalho em plantas mostrando, né, que com o uso de bioestimulantes, você pode aumentar 50% o quê? A absorção de CO2 de uma planta, né, o seu potencial fotossintético. Você aumenta em 42% a atividade de uma enzima, que é uma das enzimas mais importantíssimas do reino vegetal, que é a rubisco, né? Que faz o quê? Que faz, vamos pensar, ela é sine qua non em relação à fotossíntese, de você aumentar a concentração de absorção de CO2, né? E assim por diante. E a eficiência da conversão de luz, né? Esses dias mesmo atrás aí, em Iraí de Minas, o pessoal colocou num pivô, não sei se você observou, iluminação artificial, né? De luz vermelha e luz azuis. Para quê? Para que aumente o fotoperíodo da planta. E você tenha maior o quê? Maior conversão luminosa, que automaticamente vai produzir mais açúcares, você vai ter uma planta mais sadia em termos de potencial de produtividade final, né? Sim. E assim, e todo esse manejo, né, Márcio, você tem que partir da parte de estudo, né, parte teórica, depois você tem que ter, como você disse aí já, a fonte da Unesp e aí a do Gustavo Maia, mostrando a eficiência de você fazer o uso desses bioestimulantes, né, para que você converta em produtividade, né? Então você tem que fazer conhecer, né, o estudo hoje, né, a pesquisa é de extrema importância para que você traduza isso em resultado. Lógico, tem algumas coisas da pesquisa que ela não vai ser resultado positivo, mas aí o que vem sendo trabalhado, que vem sendo divulgado, são resultados que dão melhorias aí, acredito eu que o contexto, né, o conjunto de todos os manejos vai fazer você sempre atingir os melhores resultados maiores índices de produtividade, né? Exatamente. Exatamente, é isso. E aí, né, Rafael, a gente entendeu, né, a importância que é você aumentar os níveis de fotossíntese líquida da planta, reduzir também o fator de fotorrespiração, que a gente sabe que isso aí é um fator de perda dentro da planta. Você tem hoje plantas C3, C4, plantas CAM, que cada uma delas tem um metabolismo em relação à fotossíntese de modo geral, né? Mas o que acontece? O que eu vou comentar aqui daqui para frente? O que é? Como que cada ativo que compõe os bioestimulantes, eles agem dentro de uma planta? E como que eles podem estimular esse aumento de potencial produtivo, né? Lógico, levando em consideração vários fatores fenológicos também da cultura, né? Então, o que acontece?
Quando a gente fala em substâncias úmicas, né, que é o primeiro tema que eu quero falar de bioestimulantes, as substâncias úmicas, no meu ponto de vista, são substâncias importantíssimas no meio agrícola, né? Nada mais são do que matéria orgânica, né? Ou seja, a degradação da matéria orgânica ao longo de um tempo, o que vai acontecer? Você vai ter a segmentação de substâncias úmicas, ácidos fúlvicos e também uminas, né? E o que a planta ela aproveita mais, o que é? São ácidos fúlvicos. Por quê? Possui maior solubilidade, né? Maior translocação dentro da planta, são moléculas com peso molecular miliequivalentes menores, né? Do que uma substâncias úmicas. Elas também possuem também fatores importantes em relação à complexação de nutrientes, ou seja, ela melhora, né? Vamos pensar, a ativação de algumas enzimas que ficam entremeadas na membrana da raiz, né? Da célula radicular, que são ATPases, que fazem o quê? Fazem a expansão, a permeabilidade das células, das raízes, que tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a planta ela possa aproveitar mais os nutrientes de solo, principalmente nitrato, né? Que é a fonte principal de absorção de uma planta em relação ao nitrogênio, o NO3, né? Então, o que acontece? Se você tem a utilização de substâncias úmicas que maximizam, né? Potencializam a absorção desse nitrato, automaticamente vai ter uma planta que a parte aérea dela vai ser melhor, né? Você vai ter muito mais, né? Com certeza, você vai ter muito mais área vegetativa dessa planta, muito mais potencial fotossintético, folhas mais verdes, folhas mais abrangentes e assim por diante, né? Ou seja, aumenta o teor de clorofila, aumenta o teor de fotossíntese e assim por diante. E um outro ponto importante de substâncias úmicas, né? Eu falo mais em termos de ácido fúlvico, que é muito mais aproveitado pela planta, o que é? As substâncias úmicas, os ácidos fúlvicos, eles têm um papel importantíssimo também em levar para a planta substâncias que são também biorreguladores, que são também hormônios vegetais, porque uma planta, ela também tem hormônios vegetais, né? É como se fosse um ser humano, né? Não tem lá a progesterona na mulher, não tem a testosterona no homem. A planta é a mesma coisa, só que a planta tem uma vasta gama de hormônios vegetais. E quando você pensa em substâncias úmicas, o que acontece? A concentração de like auxin, né? de auxinas que são parecidas com o ácido indolacético, o ácido indolbutírico, são muito maiores. Por isso que quando você trabalha com substâncias úmicas, ácidos fúlvicos, você tem um crescimento radicular maior. Você tem muito mais biomassa radicular. Por quê? Porque você tem crescimento maior proveniente de auxinas, que as substâncias úmicas está fornecendo para a planta. Ou seja, se você tem mais crescimento radicular, automaticamente você tem mais crescimento de parte aérea da planta. Por quê? A planta absorve mais nutrientes, né? Porque, igual eu comentei com você, né, agora há pouco, as substâncias úmicas, ela tem esse fator de ser complexantes nutrientes e também de bombeamento de prótons para dentro das células, e também a raiz da planta ela tem um papel importante na produção de citocininas, que a gente vai comentar mais para frente. As citocininas ela tem um papel importante de aumento de área vegetativa da planta, crescimento de área foliar da planta. Então, assim, substâncias úmicas são de suma importância numa planta, ok? Muito bom. Pode passar. Agora, aminoácidos, né, que também é um outro ativo, também, quando a gente comenta de bioestimulantes, também é importante. Você tem vários aminoácidos, né, essenciais e não essenciais. Então, os aminoácidos agem no metabolismo do nitrogênio, agem no metabolismo secundário da planta em relação à defesa vegetal do organismo vegetal, é muito importante, no crescimento e manutenção de uma planta, na absorção de água e sais minerais. Então, o que eu vejo no campo hoje? Nós temos que entender qual o aminoácido que eu estou colocando em cada fase fenológica da planta, né? Um exemplo, na fase inicial de crescimento de raiz, quais são os mais importantes? O triptofano é importantíssimo. Para quê? Ele é um precursor de auxina. Então, para crescimento radicular é muito importante, como arginina, como glutamato, mas o triptofano é sine qua non, né?
na fase de metabolismo primário, de crescimento, glutamato, glicina, o aspartato são importantes, né? Você pega na fase de florescimento, né? O aspartato, a asparagina, por quê? Porque ela fixa o gás carbônico, o CO2. Você melhora o quê? A fotossíntese da planta nessa fase inicial. Prolina também, como osmoprotetores, né? A prolina, ela forma dentro da célula uma função de segurar, né? De você absorver mais água intracelular. Então, para situações de, como também esqueci o nome agora, mas tem um outro aminoácido também que tem essa função. Mas o que acontece? Ela é um osmoprotetor, né? Glicina betaína também. Então, ela forma o quê? Ela concentra mais água na célula. Então, você tem várias funções. E por último, para finalizar esse contexto, pureza. Aminoácido, pessoal, uma membrana plasmática de uma célula vegetal, ele absorve L aminoácidos, né? Você tem uma isomeria plana, então ele vai absorver L aminoácido, ou seja, aminoácido puro, né? Agora, o que acontece? No campo você vê muito hoje aminoácidos de ordem de fermentação, de melácido de cana, fermentação de alimentos, que a planta não vai aproveitar isso aí, vai aproveitar muito pouco. Você não sabe realmente que tipo de aminoácido você está inserindo dentro da sua planta, né? E também a especificidade, que eu falei agora há pouco, ou seja, cada aminoácido tem a sua especificidade dentro do seu ciclo fenológico, né? Dentro do ciclo fenológico das plantas. Bioreguladores também são ativos que também correspondem, né? Que também são importantes na formulação de um bioestimulante. E os bioreguladores, pessoal, nada mais são do que hormônios vegetais, tá? Na fisiologia, né? A gente fala, na agronomia, a gente fala como bioreguladores. E bioreguladores, pessoal, nada mais são do que sinalizadores. Eles sinalizam alguma transcrição gênica que pode ocorrer dentro de uma planta, né? Ou seja, crescimento de área foliar, engalhamento, redução de internódios, crescimento de raiz de planta, né? Que mais? Indução de florescimento, né? Maturação final, né? Indução de resistência. Então, cada hormônio, né? Vamos pensar entre aspas, cada bioregulador tem uma fase dentro da planta. Como assim? Você tem os hormônios de crescimento, que são as citocininas, que são as auxinas, que agem na parte aérea e parte radicular da planta, tem um balanço, né, disso daí. Você tem também etileno e ácido abscísico, que são hormônios antagônicos ao crescimento, que agem mais na maturação final das plantas, né? E também em situações de estresse da planta, eles aparecem mais, esses hormônios, que também eles agem como uma defesa da planta, e também ácido jasmônico, ácido salicílico, né? Que também age também na indução de resistência de uma planta. Então, você tem que entender como que age cada um desses bioreguladores para você poder tirar o máximo de proveito em cada fase fenológica. Né? Entre aspas, rapidamente. Raiz, qual que é o hormônio que mais age? A auxina. Fase vegetativa, a citocinina, né? Que você vai ter mais área vegetal. E também um pouco de auxina, tem que ter esse balanço, né? Em relação ao crescimento apical, né? Reprodutivo, voltamos novamente, né? A auxina, né? No florescimento, junto com o giberélico, muito importantíssimo. E durante o ciclo da planta, você tem o quê? O ácido jasmônico, que vai agir como indutor de resistência, dependendo do ataque que essa planta vai ter de pragas e doenças, né? E por último, você tem uma concentração maior, né, no final da planta, nas condições de maturação da planta, mais etileno e mais ácido abscísico. Então, você tem que entender como que você pode regular esses hormônios na planta. O que eu tenho que aplicar mais ou menos? E como nós dissemos, né, Márcio, você tem que saber entender, né, posicionar melhor o manejo para que você obtenha. Não adianta você usar um produto para maturação se você está precisando da parte de crescimento, de vegetativo, né? Você não consegue, assim, e isso faz parte do nosso trabalho, né, como extensionista, de passar informação, não só do lado comercial, quero vender, faturar, não. Você tem que posicionar o seu produto da melhor forma para que o produtor obtenha o melhor resultado também. Não adianta você só vender e depois o produtor não vê o resultado, né? Você posicionou errado o material para aquela situação e o produtor não viu o resultado. E aí pode-se
muitas vezes, queimar um produto, queimar um manejo por conta de um posicionamento errado, né? Muito bem colocado. Eu E estava vindo para o escritório, hoje pensando nisso. A área comercial, ela tem que andar junto com a área técnica. Não tem jeito. Você tem que andar juntos os dois contextos. Porque o que acontece? Não adianta nada você está oferecendo um produto para o produtor, né? Você está vendendo um produto, oferecendo um produto, se ele tecnicamente não vai trazer nada de resultado. Então, o que acontece? Esses dois parâmetros, eles têm que andar junto hoje no campo, coisa que hoje eu não vejo muito. Eu vejo, lógico, mas a gente tem uma certa preocupação. Eu mesmo. Eu sou gestor de equipes de alta performance, né? Eu tenho essa função hoje dentro da empresa que eu trabalho hoje. Mas o que acontece? A minha equipe, e onde eu passei até hoje, eu falo, pessoal, a parte técnica, ela vem primeiro do que a parte comercial. Nós temos que oferecer no campo soluções, produtos que realmente tragam resultado ao produtor, né? Um exemplo, para que eu vou aplicar um produto que ele é a base de citocinina, que é importante para a parte vegetativa, na raiz da planta? Qual que é a função? Porque na parte radicular, qual que é o hormônio que vai estar mais proeminente na planta? A auxina, certo? Na parte de florescimento da planta, florescimento, você tem o quê? Uma concentração de auxina e giberélico, que faz o quê? Faz o crescimento do tubo polínico, entumecimento de ovário, formação de grãos, dos grãos, de frutos e assim por diante. Por que eu vou colocar nessa fase uma citocinina? Então, o que eu vejo hoje é muitas empresas que eles trabalham com produtos de A a Z iguais. A mesma concentração que age, que eles colocam na fase inicial, trabalha durante todo o ciclo da planta. Errado. Nós temos que entender qual que é o balanço de biorreguladores que você tem durante as fases fenológicas de uma planta. Sim. É isso. Muito bom. E assim, Márcio, eu acho que a parte técnica, né, o conhecimento técnico, as informações técnicas, que vão te dar o suporte, vão te dar a base para que você faça a parte comercial bem feita, né? E se você não tiver uma base técnica forte, que te dê condições de você saber o que você está falando, entender o que você está posicionar, até na prática, não só na parte teórica, mas a prática também, ver campos de demonstração, né? Fazer comparativos lado a lado, que eu acho que nós vamos entrar aqui agora, para ver o resultado, para que você entenda, conheça, entenda e consiga transmitir isso de forma para o produtor, para que ele compre o seu produto, né? E seguindo a nossa apresentação, aqui agora nós vamos ter várias informações, né, várias fotos em relação à utilização de bioestimulantes, né, em várias etapas da planta, né, no enraizamento, germinação, fase vegetativa, que é muito importante, florescimento, reprodutivo e assim por diante. Como eu falei para vocês, a gente tem que saber trabalhar e externar o máximo de cada fase fenológica da planta. É uma coisa que eu trabalho muito firme, né, com esse conceito no campo hoje, né? Então, fase inicial. Olha que legal que a gente vê, né, pessoal? Plantas de soja, né, que você trabalhou com bioestimulantes na raiz, em TS, tratando semente, ou se não, via micron, né? Vocês já sabem, aquela aplicação via pingente. Então, você vê que você tem raízes muito mais proeminentes. Você tem uma biomassa radicular muito maior de plantas de soja. Plantas de feijão também, né, na parte de cima aqui da tela, né, comparado com áreas que não foram aplicadas bioestimulantes. E quando eu falo bioestimulantes, pessoal, não é só um ativo, é um complexo de ativo. Para quê? Para você poder cercar a planta de tudo quanto é maneira. E você realmente conseguir trabalhar toda a parte da planta. A parte nutricional, como cobalto, nessa fase que é importante, molibdênio, né, para fixação biológica. O níquel, pessoal, é de extrema importância, né, para a formação de enzimas como urease, o próprio auxina nessa fase é importantíssima, substâncias úmicas. Então, o que vocês estão vendo aqui, o que é? Uma gama de substâncias, né, do que eu falei agora há pouco, né, anteriormente, que estão agindo aonde? No enraizamento da planta. Olha em milho também, os resultados que nós temos em termos de biomassa. Uma planta dessa, ela suporta muito mais veranicos. Ela aproveita muito mais os recursos hídricos do solo, né? Captação de nutrientes, elementos químicos, exatamente, captação de elementos químicos, carbono orgânico, né? Batata, pessoal. Batata é importantíssimo o enraizamento,
que ela saia rápido do solo, né? Plantas de batata, por quê? Quanto mais tempo ela fica no solo, mais à disposição ela está do quê? De ataque de doenças, né? Como risoctônia, pitium e assim por diante. Plantas de alho, né? Aliáceas do lado direito inferior da tela, olha o sistema radicular. Então, assim, tem que trabalhar, né? A parte assim de início de uma planta radicular é importantíssimo para que você tenha o sucesso durante todo o ciclo da planta. Sim. Vamos lá. Isso, olha aqui, ó, né? Então, uma área de cana-planta, né? Isso aqui é um trabalho de pesquisa, mostrando os bioestimulantes em cana e a testemunha, Sim. né? E na cana você tem um pouco diferente, né? Porque na cana o que acontece? Quando você trabalha com biorregulador, não é só a auxina que age no enraizamento de uma cana-planta ou numa cana só para você melhorar esse enraizamento, né? Depois da colheita, né? O que acontece? A citocinina também é importante nessa fase, né? Por quê? Porque você tem um pomo, né? E nesse pomo você tem ação de auxina e citocinina ao mesmo tempo. Então esse balanço é importante. Plantas de café, pessoal, né? Mudas de café, né? Então, elementos como cálcio, boro, o magnésio, um pouco menos o magnésio, mas cálcio, boro, é muito importante no café, para você ter um bom enraizamento. Mas o uso de bioestimulantes, que você tenha níveis de auxina, né? Substâncias úmicas, né? Você tem um café que vai produzir uma muda com maior qualidade, uma muda que ela vai ser transplantada melhor no campo, né? Que você vai ter uma planta que ela vai poder crescer mais, se desenvolver e futuramente oferecer frutos e assim por diante, né? Então o café também é importantíssimo, né? Você ter mudas que tem um bom enraizamento, né? Ter um bom transplante no campo, né? Sim. Sejam mais sadias, né? Porque daí ela mais sadias. E aí você transplanta uma muda para o campo que ela tem condições de sofrer, dependendo da situação aí, passar por algum período de estresse climático? Isso, e aí ela suporta mais, né? Então é todo um manejo. Muito mais. É todo um manejo que você tem que pensar, né, Márcio, para que você já tente fechar os possíveis gargalos de produtividade, né? Assim, você de baixa de produção, perda de produtividade. Então você já tem que tentar cercar isso daí, lógico, posicionando de forma correta, para que você obtenha o resultado pensando que pode acontecer. E se acontecer, você já preveu a planta vai sofrer um pouco mais no parte do transplante, né? Então, assim, você tem que ter, lógico, um solo balanceado, com cálcio, magnésio bem corrigido, você tem que ter lá os macros bem definidos, né, bem balanceados no solo. Mas quando você trabalha com bioestimulante, pensando em enraizamento, né, porque muita gente fala assim, não, eu vou usar cobalto e molibdênio. Tudo bem, é importante para a fixação biológica, né? E para você também ter uma ativação de enzimas como nitrato redutase, ureases, é importante. Mas quando você trabalha com uma gama maior de ativos, como o quê? Matéria orgânica, né? Ácidos fúlvicos, você também tem auxinas, né? Que vai agir nesse crescimento radicular. Você tem outros elementos químicos como níquel, né? Você tem aminoácido na fase inicial, como um glutamato, um triptofano, que é fantástico. O que acontece? O nível de sucesso é muito maior. Sim. Entendeu? Então, assim, cobalto e molibdênio é importante? O Comô é importante o Comô, mas você tem produtos hoje no mercado, né, tecnologias muito mais avançadas, que vão dar muito mais resultado final em termos de enraizamento e germinação inicial de uma planta, né? Ok. Fase vegetativa. Pode falar. Não, aí já estamos entrando na fase vegetativa, nós vimos a parte inicial, né? Que é a parte de raiz, que nós vimos as raízes das plantas, agora nós já estamos vendo a parte aérea, né? A parte vegetativa. A parte aérea. A fase vegetativa, Rafael, né? E aos amigos que estão observando esse canal nosso agora, ela é importantíssima. Eu, no meu ponto de vista, não adianta nada. Você não adianta, assim, um exemplo. Eu não fiz nada no início e depois florescimento e reprodutivo, eu quero fazer alguma coisa. Se você não fez lá atrás, não preparou essa planta, não se antecipou, depois lá na frente você não vai ter o mesmo potencial de produção, né? Então o que eu falo? Enraizamento, para mim, no meu ponto de vista, é importantíssimo para que a planta ela tenha a boca e possa aproveitar todos os recursos que você está dando para ela. E a fase vegetativa, no meu ponto de vista, é onde ela vai definir o seu potencial produtivo. Soja, feijão, milho, culturas de HF, de um modo geral, cana-de-açúcar também. Ou seja, você tem que trabalhar bem no vegetativo para quê?
para que essa planta ela se estruture, né, a parte de arquitetura foliar da planta, para que ela possa suportar o quê? O início do florescimento e também a fase reprodutiva que vem pela frente, né? Plantas de citros, né? De limão, de laranja e assim por diante, né? Então, o que acontece? A fase vegetativa é uma segunda fase que eu vejo importantíssima hoje, pensando no uso de bioestimulantes. Então, você pega aqui, no caso, a soja, né? Isso aqui é um trabalho do Evandro Binotto, né? Evandro Fagan Binotto. Ele é um fisiologista excelente, né? Da faculdade da Unipam, né? De Patos de Minas. Eu tenho muita amizade com ele, a gente trabalhou muito junto aí em vários anos aí. Então, ele mostra, quando você trabalha com bioestimulantes na fase vegetativa, né? Vamos pensar V3, V4, quando você começa a entrar com herbicida, o que acontece? Você vê que você tem uma planta com uma melhor arquitetura, mais bem galhada, com redução de internódios, comparado com uma planta que não foi utilizado essa tecnologia, né? E aí também o fator genético varietal é muito importante, porque tem plantas que respondem melhor, né, à utilização desses bioreguladores, aminoácidos e também nutrientes, e tem plantas que respondem um pouco menos. Mas o que acontece? Uma planta que você tem uma arquitetura melhor, ela automaticamente ela se prepara melhor para a fase de florescimento. Você vai ter muito mais indução floral, muito mais formação de vagens e assim por diante. Sim. Plantas de feijão, mesma coisa, é quase o mesmo conceito que a soja também, né? Ou seja, quando você vai entrar com os herbicidas, né, que também são substâncias que também acabam interferindo um pouco no potencial da planta produtivo, é importante colocar bioestimulantes. Para quê? Para que você reduza esse estresse dos herbicidas, né, que são substâncias xenobióticas, são fatores xenobióticos, e você tem o quê? Uma melhor estrutura vegetal da planta, preparando essa planta. Olha embaixo que trabalho fantástico em amendoim, né? Próximo à região de Matão, né? Que também nós atuamos ali. Então, você tem uma área do lado esquerdo de amendoim que não foi tratada com bioestimulantes. Isso aqui, pessoal, é desde a raiz, tá? E uma área do lado direito que foi tratada com bioestimulantes. Olha o vigor vegetativo da planta, a intensidade de folhas. Lembra lá atrás que eu comentei com vocês? Quanto mais área foliar, né, mais tamanho de área foliar, mais absorção de luz e também de CO2, é fotossíntese. Sim. E a fotossíntese está ligada diretamente à produtividade da planta. Vamos lá. E aqui eu acho que ilustra bem essa aqui do amendoim. Muito bem. Aqui, essa aqui eu acho que... É fantástico. Não, é espetacular, né, Márcio? Você vê... É espetacular. Todo o trabalho que você fez, e assim, se você faz um comparativo desse lado a lado, né, você vê o que não foi utilizado e o que foi, e você tem uma noção de, pô, negócio, o bicho funciona mesmo, né? Não, funciona. Lógico. Falar que, assim, tem muitos produtores, né, e muitos consultores, né, que falam, mas o bioestimulante, né, tem uma certa, não vou falar dúvida, mas assim, uma certa preocupação, mas será que eu vou aplicar? Ele funciona, desde que você saiba quais produtos, né, quais substâncias ou ativos você vai utilizar para cada fase da planta. Então, tem que ter essa inteligência, né, da parte nutricional, a parte fisiológica, é igual você falou lá atrás, para ver realmente aonde que eu vou estar podendo externar todo esse potencial genético da planta, né? Então, o que nós estamos vendo aqui não é a aplicação só de um bioestimulante, né? De uma fase, ó, aqui só tratou a parte vegetativa. Não. Esse tratamento, ele vem desde a fase inicial, de enraizamento, de germinação, de crescimento e assim por diante. Você adotou um protocolo de utilização dos materiais conforme a necessidade da evolução das planta. Culturas. É que não adianta você fazer, no caso, um exemplo, querer usar calcário depois que você já fez o plantio. Porque você não vai... Já foi. Já foi. A ação que você precisava ter lá atrás já foi. Você não consegue recuperar. Isso vai te interferir. Você vai ter uma redução de raiz. Isso, vai te interferir no potencial da assimilação dos nutrientes. Né? Então, aí tem N fatores. Então, fixação biológica. Isso, você vai fazer todo o manejo conforme a evolução da cultura. Né? Muito bom, Márcio. Exato. Exatamente. Aqui também na parte... E aí, aqui, pessoal...
Aqui, pessoal, mais fotos também, né, demonstrando, né, ilustrando a fase vegetativa. Olha em cana-de-açúcar, né? Então, você tem aqui cana-de-açúcar, você tem uma testemunha que não foi aplicado, né, bioestimulantes, e uma cana tratada com glutamato. O glutamato é importantíssimo para a cana na fase vegetativa, né, para você reduzir estresse da aplicação de herbicidas, que a gente sabe que cana, ele dá uma fitotoxicidade, né, e também com micronutrientes, né? Como aqui o que é um zinco, um boro, o molibdênio é muito importante, o manganês, pessoal, está muito esquecido em cana. O manganês, a necessidade da cana é muito grande de manganês. Então, você vê a diferença de crescimento vegetativo. Ou seja, uma cana do lado direito aqui, com glutamato, mais micro, mais bioreguladores, é uma cana que vai responder muito mais às situações de condições de estresse hídrico, condições de temperaturas mais elevadas, né, que você tem agora nessa época de inverno, onde que você colhe a cana, né? Do lado direito também, né, na parte superior direita, você tem aqui canas que você tem situações de estresse da cana, né? Você tem que recuperar uma cana por vários fatores. Olha a diferença de como um bioestimulante ele pode recuperar essas canas, né? A coloração Então, dela aqui, uma cana mais amarelada aqui, a outra bem... amarelada, né? Debilitada, né? E comparado com uma cana muito com vigor, com mais perfilhamento, mais vigor vegetativo, mais verde, né? Ou seja, você tem um índice maior de clorofilas, né? De cloroplastos, que vai ajudar toda essa capacidade fotossintética da planta. Outra foto aqui embaixo de amendoim, né? Então você tem amendoim do lado esquerdo, que você tem a utilização, você não tem a utilização de bioestimulantes, que é o padrão do produtor, e do lado direito com a aplicação de bioestimulantes, né? E a gente sabe que o amendoim, ele sofre demais com a aplicação de herbicidas, né? Como o imazapic, né? Outros tipos de herbicida também que são utilizados também, mas mais o imazapic, que é o inibidor de ALS, né? De uma enzima que chama-se acetil-lactato sintase. Então, o que acontece? O amendoim, ele sente muito essa fase, né? Porque você tem que aplicar para você realmente ter uma lavoura isenta de ervas daninhas que vai reduzir essa matocompetição. E quando você trabalha com essa tecnologia, esse manejo de incrementar, junto com o herbicida, aminoácidos como um glutamato, uma glicina, uma cisteína, né? O que acontece? Uma glutamina, né, um ácido glutâmico, o que acontece? Você aumenta algumas enzimas que são faxineiras na planta. Essas enzimas, o que elas fazem? Elas reduzem essa fita, esse estresse do herbicida nas culturas, em cana-de-açúcar, em soja, em amendoim, e também aliáceas como alho, cebola, batata e assim por diante, né? E aqui você vê na fase do padrão aqui do amendoim, aqui as falhas que existem, né, Márcio? Quando você vê aqui, falha a coloração da planta, do outro lado, uma planta com vigor, mais bem fechado, né? E aqui o outro com falhas aqui de plantio, isso consequentemente vai ter prejuízo na produtividade, né? Você vai colher menos nessas áreas, além de todos os fatores aí que você vai, assim, você está perdendo, né? Exatamente, porque na verdade o que acontece? Quando você tem uma baixa de stand, igual nós estamos vendo aí, você tem menos plantas por metro linear, né? Então o que acontece? Se você tem menos planta, automaticamente essa menor quantidade de plantas vai refletir num potencial de produção menor lá na frente. Então você tem uma planta com melhor vigor vegetativo, uma planta mais, vamos pensar, nasceu mais plantas por metro, né? Você conseguiu manter um stand adequado de plantas. Isso aí acontece muito em feijão também, né? Em amendoim. Então, o que acontece? Você tem muito mais capacidade de produzir mais lá na frente, né? E aí o enraizante é importante, né? A aplicação no vegetativo é importante também, para você manter esse vigor, esse stand, e você ter plantas mais saudáveis. Olha que legal também, pessoal, né? Então, assim, milho, né? Então, você vê que tem várias culturas que são altamente responsivas a bioestimulantes. Então, você pega o milho aqui, ó, né? Olha o sistema radicular de uma planta de milho, né? O quanto que ela desenvolveu com a aplicação de bioestimulantes, né? Aqui, no caso, auxinas, cobalto, molibdênio, níquel, o zinco também é importante nessa fase, né? Para culturas como gramíneas, né? Substâncias úmicas, né?
Então, você vê a diferença de uma planta dessa em área vegetativa, né? E por que você vê a área vegetativa maior, né, dessas plantas? Não é só pelo fator que a raiz absorve mais nutrientes, mas pelo fator também do contexto raiz parte aérea. Por quê? Porque se você tem mais raízes, você tem muito mais biossíntese de hormônios de fase de crescimento, como citocininas. Aonde que a citocinina ela é biosintetizada numa planta? Nas raízes. Então, o que acontece? Se você tem mais raízes, mais produção de citocinina. A citocinina ela vai subir pelo xilema, pelos vasos crivados, até a parte aérea. E vai fazer o quê? Maior vigor vegetativo de uma planta. Olha, em situações de algodão, né? Você tem plantas de algodão com melhor engalhamento, né? Maior produção de maçãs, né? Com mais qualidades, maçãs mais homogêneas em relação a tamanho, a diâmetro, a espessura também de maçãs, maior produção que de fibra, né? Essa foto aqui eu tirei há pouco tempo, faz uma semana atrás. E embaixo, pessoal, né? Que vocês podem ver, eu falo, os herbicidas, de um modo geral, eu trabalhei muitos anos com herbicida, né? Eu me especializei em herbicidas, eles são fatores importantíssimos numa planta. Por quê? Porque os herbicidas, você reduz o problema de uma mato-competição, ok? Só que o que acontece? Os herbicidas, de modo geral, eles acabam interferindo de uma certa forma na produtividade de uma planta. Por quê? Porque ele acaba travando uma planta, né? Ele acaba reduzindo o seu crescimento. Vamos pensar, pessoal, em herbicidas que agem como inibidores enzimáticos, que a maioria deles são inibidores enzimáticos, como o ESPS, eruvil chiquimato fosfato sintase, né, que vai agir na cadeia do ácido chiquímico. Então, você tem aí uma redução de alguns aminoácidos, como triptofano, fenilalanina, né, tirosina, que vai ser reduzido numa planta. Vamos pensar em soja, né? Quando você aplica aí, vamos pensar glifosato. Mas o que acontece? Quando você trabalha com manganês, então você já dá um start, né? Porque o que acontece? Você tem uma redução na absorção de manganês pela planta. Quando você trabalha com aminoácidos como cisteína, né? O próprio glicina, o ácido glutâmico e glutamato, o que acontece? Você tem a biossíntese de enzimas que reduzem esse estresse nessa fase. E aí você tem uma planta que ela vai ter mais vigor de crescimento. Ela vai sofrer menos com a aplicação dos herbicidas. Então, assim, a soja, ela pode ser resistente. Ela pode ser uma soja Roundup Red. Mas o que acontece? Mesmo você aplicando o glifosato numa soja resistente, ela vai sofrer uma interferência direta do herbicida. E quando você trabalha com aminoácidos, biorreguladores, substâncias úmicas e também manganês, molibdênio, níquel, o que acontece? Você tem o quê? Uma melhor performance de retorno, de retomada dessa planta em termos vegetativos. Olha café. Café também é outra cultura também altamente responsiva a biorreguladores, né? É uma cultura de ciclo mais longo, né, pessoal? Né? É uma cultura aí que ela é uma cultura perene, né? Que igual laranja, igual limão, né? Com uma cultura de ciclo mais longo. E você vê, né? Então, do lado esquerdo da tela, a gente colocou enforca gato, certo? Isso aqui até eu quero agradecer o Rodrigo Gomes, que trabalha junto comigo na região de Manhuaçu, Minas Gerais. Está fazendo um trabalho espetacular naquela região, e ele fez esse trabalho. Então, demonstrando o quê? Com a aplicação de bioestimulantes, principalmente aqui bioreguladores, você tem um crescimento maior de internódios, né, no café. Para vocês terem uma ideia, o café ele cresce por mês, depende muito da fase do ano, ele cresce um internódio e meio por mês, mais ou menos. E aqui nós temos 4 meses, né, depois de aplicado o produto. Em 2/12 do ano passado foi aplicado o bioestimulante, a base de bioreguladores, e em 13/4 nós fizemos a avaliação. Olha quantos internódios a mais cresceu. Entendeu? Então, o que acontece? Você estimulou esse crescimento. 7 internódios a mais, aproximadamente. Aqui tá, então, o que acontece? gato, muito né? mais do que 4, 5 internódios. Sim. Nós incrementamos aí, vamos pensar no mínimo 2 internódios a mais com a aplicação de bioreguladores. Né? Então, o que acontece? Nesse contexto, o que acontece? Você tem mais internódios, né? Você tem mais produção de rosetas. Essas rosetas, automaticamente, vai produzir mais frutos. Se produz mais frutos, automaticamente eu vou ter o quê? Mais sacas de café por hectare. Então, são tecnologias, pessoal, que são, vamos pensar,
de custo baixo, pensando no custo geral de uma cultura de café, que trazem retorno fantástico em relação a retorno financeiro. Do lado direito também, né? Isso aqui é um trabalho da nossa equipe comercial, né? Equipe técnica nossa, mostrando também a aplicação de bioestimulantes também, né? De biorreguladores. Então, você vê realmente o crescimento, né? Isso aqui deu um mês, mais ou menos. Então, você vê o crescimento aí dos internólios a mais. Isso aqui vai refletir automaticamente em maior produtividade final de café, né? Mais grãos de café, né? E também, assim, a gente nem comentou aqui, mas quando você aplica esses tipos de produtos em culturas cafeeira ou de citros, você tem também folhas mais largas, né? Então, se você tem uma folha mais larga, o que acontece? Você tem muito mais unidades, né, de organelas de cloroplastos. Mais cloroplastos, maior capacidade de fotossíntese da planta. Ou seja, eu vou ter muito mais produção de açúcares, entendeu? Se eu produzo mais açúcares, eu consigo encher muito mais grãos, né, de café, né, limão, laranja, cana-de-açúcar também, em relação a combos maiores, e assim por diante. Cereais e assim por diante. E é interessante, né, Márcio, de você enxergar, assim, nessa parte do café aqui, está bastante ilustrado, né, bastante didático, de você ver o benefício que você está tendo do uso do bioestimulante para o crescimento. Às vezes o produtor, ele está acostumado, vê aquilo todo dia, às vezes não consegue enxergar, não por... mensurar, né? Mas assim, você acompanhar, né? Você colocar aí o enforca-gato para ver de quanto cresce, que nem você fazer o crescimento na parede, né? Quando você está crescendo, né? Se você não mede, exatamente, né? Você marcar na parede lá, fazer os pontinhos lá que você está crescendo para criança, né? E agora que você fazer da mesma forma para a planta, marcar onde que você vai ver o crescimento dela, poxa, é interessantíssimo e importante, né? Exatamente. O café é uma cultura muito responsiva a bioestimulantes, mas a gente tem que saber realmente trabalhar com eles na cultura, de uma forma que você possa externar esse resultado final de crescimento. Sim. Ou seja, o café, quando ele está na época depois da colheita, no pós-colheita, ele entra uma época de seca, né? Que você tem uma redução de água no solo, a planta ela entra em dormência porque você tem aumento de ácido abscísico, né? Que é um hormônio que vai conduzir a dormência da planta, né? Vai externar a dormência da planta. Então, o que acontece? Quando ele começar a sair dessa dormência, começar a vir a época das águas, final de agosto, setembro, aí sim, aplicações de boro, né? O magnésio é muito importante, aplicação de biorreguladores como citocinina, para você estimular essa fase vegetativa da planta, né? Aumento de folhas, aumento de ramos plagiotrópicos. Para quê? Para que quando chegar no florescimento, essa planta está preparada para poder suportar a carga do café. Então é isso. É isso. Não tem muito segredo, né? Muito certo? Interessante. Aqui na fase... Olha em feijão, pessoal. Isso aqui também é um trabalho que nós fizemos aí. Eu tenho vários trabalhos, mas é um trabalho que nós fizemos na região de Unai. Até quero também agradecer aqui também ao Tiago Moreira, né, que trabalha com a gente na região de Unai, Buritis, né, Paracatu. É uma região, né, de muito feijão irrigado, aquela região. É uma região extremamente produtora de feijão, né? Mercado de Unai, região ali. E aqui você tem a aplicação de bioestimulantes de mamando a caducando, né? Então, desde a fase radicular, a fase TS, né, de embrião da semente, até a fase final reprodutiva do feijão, né? Então, você tem aqui a aplicação de bioestimulantes com função de enraizamento, germinação, bioestimulantes da fase vegetativa, a fase reprodutiva também, que é importante, como a gente está vendo, florescimento e assim por diante. Olha a diferença de planta. Eu acho que 1000 palavras não demonstra o que nós estamos vendo de figura aqui agora, né? Então, você tem uma planta muito mais bem estruturada, né? com mais vagens, né? Vagens realmente com melhor enchimento de grãos, né? Comparado com uma área que não foi aplicado bioestimulantes, né? Aqui ilustra muito bem essa fase de reprodução. Não, ilustra muito. Né? E assim, a quantidade de vagens, né? Você fazendo esse lado a lado aqui, né? O que é o importante, né? A parte vegetativa é importante, né? Para te dar condições de você chegar na fase reprodutiva com maior volume de
de vagem, né? De parte aérea. Da parte aérea. Agora você vê aqui as vagens, a quantidade de vagens é bastante significativo, né, Marcos? Não, muito, muito significativo, Rafael. Isso aí, na verdade, é uma área que ela realmente ela externou seu potencial produtivo. E assim, você pega regiões como Unaí, né, que são regiões realmente que você tem uma condição edafoclimáticas favoráveis, né? O que acontece? É área irrigada, situações de solo lá são situações de solo altamente favoráveis, porque são 2,5, 3 lavouras por ano naquela região. Então, o que acontece? Para você poder externar 2 sacas, 3 sacas a mais, ó, você tem que suar. Assim. Você tem que realmente trabalhar muito bem esse ajuste na planta fino. Por quê? Porque são áreas de alto potencial produtivo, né? Então, você vê que mesmo em áreas de alto potencial produtivo, os bioestimulantes, eles demonstraram um resultado satisfatório. E uma outra coisa que eu queria comentar. A relação fonte-dreno, pessoal, ela é muito importante. E a relação fonte-dreno, você começa a preparar ela na fase vegetativa. Então, quanto mais folhas você tem, mais área vegetativa em qualquer cultura, mais capacidade e potencial de relação fonte-dreno eu tenho, ou seja, mais atividade fotossintética que vai produzir açúcares, né, ou substâncias que vai poder fazer com que eu consiga encher os órgãos de reserva, né, que vai aumentar a produção das plantas, né? Então, você vê que a diferença de tamanho de vagem, número de vagens número de grãos por vagem, tamanho de grão, qualidade de grão de peneira, são diversos benefícios que a gente vê em relação aos bioestimulantes. Vamos lá. Vamos lá. Olha que legal isso aí, pessoal, né? Então, mesma coisa, né? Plantas de soja, né? Soja também responde altamente à utilização de bioestimulantes. Então, você tem aqui, ó, esse aqui é um trabalho do Evandro Binotto, tá? Então, você pega aqui, ó, lado de cima, aqui, ó, lado esquerdo, né, da tela. Então, você tem aqui a testemunha, né, que não foi aplicado bioestimulantes. Uma aplicação de bioestimulantes, né, com 250 ml, né, a gente quis entender quantas vezes você pode entrar com esses produtos e até onde ele pode ter uma curva de resposta. E do lado, na última aqui aplicação, ó, 2 aplicações de bioestimulantes. Uma de 250 ml na fase vegetativa, que é onde que ela vai estar mantendo o seu potencial produtivo, e uma outra aplicação de 100 ml, né? Ou seja, ali no início de pré-florescimento, né? Começo de florescimento. Então, você vê que, assim, você tem resultados responsivos, né? Em termos de curva-resposta da aplicação de bioestimulantes, né? Eu sou muito fã de aplicar 2 vezes, né? Vegetativo e fase pré-florescimento. Por quê? Porque você está ainda tendo uma planta que ela está ainda em vigor vegetativo e também de crescimento radicular. Aí depois o que acontece? Tudo que você fez de bom lá atrás, você preparou a planta, automaticamente no florescimento você vai ter mais resultados. Sim. Do lado direito, pessoal, bioestimulantes em soja. Olha, em termos de engalhamento, uma soja dessa, né, comparado com uma soja que não tem aplicação, foi aplicado só foliares, vamos pensar, só nutrientes. Então, assim, os nutrientes, eles dão o resultado? Dão. Mas quando você trabalha com uma gama de ativos, de substâncias, que você estimulam metabolicamente e fisiologicamente a planta, tanto o metabolismo de crescimento primário, como o metabolismo secundário de resistência, a planta ela vai responder automaticamente. E embaixo também, né, na parte de baixo, tamanho de espiga de milho, né, maior número de grãos, né, maior número de fileiras, né? Então você vê também resultados consideráveis, mensuráveis. E por último aqui na parte de baixo, mesma coisa, né? Então você tem aqui, ó, o terço médio inferior, ele é importantíssimo em termos de cereais, soja e feijão. Por quê? Porque o terço médio inferior, ele é o que vai nos dar o quê? O potencial de produção da planta. Então, se você tem uma planta mais sadia, mais saudável, o que acontece? Você tem uma planta que ela vai segurar mais folhas no bacheiro, né? E se ela segura mais folhas no bacheiro, aí você tem vários fatores nutricionais e também fatores de ataque de fitopatógenos. O que acontece? Você vai ter mais vagens com qualidade, né? Mas também grãos com qualidade maiores, né? Ou seja, você externa em potencial produtivo, né? Olha lá. Então você pega aqui o terço médio inferior. Olha como tem mais vagens, né?
comparado com uma planta que não foi aplicado bioestimulantes, só nutricionais, né? Então, isso aí, tudo que é manejo, né? Não só manejo de crescimento, mas manejo também de resistência. É você segurar folhas do bacheiro, que a gente vai comentar aqui. Vamos lá. E para a gente ir finalizando, pessoal, essa nossa apresentação, a gente falou muito do metabolismo primário das plantas, que é o metabolismo de crescimento delas, né? Então, você tem que trabalhar o quê? No começo. Trabalha no começo para quê? Para que a gente possa realmente, lá na frente, ter sucesso na utilização desses produtos e sucesso na lavoura também. Eu fico muito feliz e motivado quando eu trabalho dessa forma e a gente vê resultados na ponta em relação a potenciais produtivos, né? Que você possa aumentar esse potencial genético da planta. Mas, quando a gente fala em bioestimulantes, a gente fala num contexto também de proteção de plantas, ou seja, de crop health, né? Saúde de plantas, de um modo geral, né? E os bioestimulantes, eles entram muito forte nessa linha hoje, né? Então, é uma linha um pouco mais nova em relação à fase a bioestimulantes para crescimento de plantas, né? Mas o que acontece? Os bioestimulantes, eles também estão ligados ao metabolismo secundário das plantas, que a gente pode ver aqui. É muito complexo esse manejo, né? Ou melhor, esse contexto fisiológico. Por quê? Porque você tem que entender um pouco da parte de resistência da planta, né? Então, o que eu vou comentar com vocês rapidamente para vocês entenderem? Os bioestimulantes, eles agem não só no crescimento de plantas, mas principalmente também o quê? Na indução de resistência, na proteção dessas plantas. Para quê? Para que elas tenham mais sanidade contra o ataque de pragas, ataque de doenças e fitopatógenos, ataque de nematóides. Os bioestimulantes também agem em cima de nematóides e também por situações e fatores bióticos, como o clima também, de modo geral, fatores climáticos. Então, o que acontece? Quando uma planta ela é atacada por um fitopatógeno, uma bactéria, um fungo ou uma praga, o que acontece? Eles têm o que? Eles têm elicitores, eliciadores. Esses eliciadores, eles entram em contato com o quê? Com a membrana celular vegetal. Automaticamente você tem receptores nessa membrana que, entende assim, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo. Eu estou sendo atacada, a planta pensa, eu estou sendo atacada por uma praga mastigadora, uma lagarta, ou um percevejo, ou se não, eu estou tendo um problema com um fitopatógeno, está tendo algum problema. O que a planta pensa? Peraí, eu tenho que começar a desencadear todo um processo de indução de resistência da planta. É igual eu comentei com o Rafael, isso aqui é um tema para uma outra live, porque é muita informação. Então, você tem, assim, aumento de concentração, né, de citossólica, de cálcio, né, dentro da célula, você tem concentrações elevadas de cálcio quando acontece isso. Você tem aumento de arginina, que é um aminoácido específico para essa fase. A fenilalanina também é importante para essa fase. Então, você tem aí também algumas substâncias como quem? Que são hormonais, como ácido jasmônico, ácido salicílico. Você tem um aumento também de hormônios antagônicos, como o etileno, o ácido abscísico. Tudo isso, pessoal, eu não vou entrar em detalhes, senão a gente vai ficar louco aqui, vai fazer o quê? Vai fazer com que ocorra uma resposta de indução da planta. O que a planta vai fazer? Ela vai começar a produzir a sua própria defesa, que são o quê? A biossíntese de ácido salicílico, respostas de hipersensibilidade, produção de hormônios de resistência e defesa, que são fitoalexinas. Ela vai começar a ter uma lignificação, enzimas hidrolíticas, que são enzimas, né, proteínas fitopatogênicas que agem diretamente em fungo, em bactérias. Ou seja, tem uma gama de situações. Vai ter uma transcrição gênica muito grande, intracelular, a nível de DNA e RNA, que vai fazer com que ocorra toda essa resposta de defesa da planta. Vamos lá. E aí isso é importante, né, Márcio? Que a própria planta, ela vai fazer com que, ela vai ficar isenta de ter ataque de pragas e doenças? Não, ela vai ter uma resistência maior e vai sofrer menos, como se fosse uma planta que não tivesse uma sanidade ou tivesse usado o produto. Por exemplo, nos casos lá que nós mostramos agora,
de produção, a planta sofreria mais com o ataque de plantas, ao invés de sofrer menos com o uso do bioestimulante, né? Com esses essa parte de indução de resistência, né? Exatamente. E o bioestimulante, pessoal, ele é importantíssimo, né? O que acontece? Você tem vários ativos e bioestimulantes, como uma fenilanina, uma arginina, o próprio cobre também, ele é um indutor de resistência, mas ele tem mais efeito protetivo em cima de plantas, mas também tem uma ação de indução. Substâncias como ácido salicílico, ácido jasmônico, ou seja, tem muita coisa que induz a resistência da planta. Você prepara essa resistência da planta para que ela possa passar, ou ela possa se proteger, se defender contra o ataque desses fatores externos, tanto bióticos como abióticos também, né? E o que acontece, pessoal? Vamos botar uma coisa na cabeça, pelo amor de Deus. Quando a gente trabalha com indução de resistência, você tem que trabalhar a planta lá atrás, porque depois, se você trabalhar, eu vejo algumas empresas ou alguns produtores, consultores que trabalham com indutores de resistência, que nada mais são do que bioestimulantes, na fase reprodutiva. Aí já foi a vaca com corda para o brejo. Por quê? Porque daí não adianta mais. Porque a planta já está com alguma situação de estresse climático, já passou, ou senão ela já está com ataque de uma praga, uma doença, alguma coisa assim. Então, para você tem que induzir isso aí. Você tem que prevenir isso aí. Então, isso, na verdade, é um manejo de prevenção, um manejo de proteção de plantas que você faz. E quando você trabalha com indutores de resistência ou protetores fisiológicos, né, vai depender muito de como a gente vai contextualizar isso aí tudo, tem que trabalhar lá atrás, na fase vegetativa. Para quê? Para que a planta já saia recuperada. É como se fosse um ser humano. Por que a gente, quando nasce, a gente toma vacina contra tétano, contra tuberculose, poliomielite? Por quê? Para a gente poder ter essa defesa no corpo, a gente ter essa produção de anticorpos, para quando a gente chegar em fases adulta, a gente está preparado, a gente tem um corpo sadio, que vai se defender melhor a essas doenças que podem aparecer. A planta, pessoal, é igualzinho, é um ser vivo, é a mesma coisa. Vamos lá. Muito bom. Então, você tem vários eventos que sinalizam essa indução de resistência, essa proteção fisiológica. Você tem aumento de concentrações na célula de prótons, de hidrogênio, né? O cálcio é muito importante, né? Porque o cálcio ele vai fazer com que ocorra essa indução de resistência, vai ativar um monte de substâncias de defesa da planta, arginina, né? Que são aminoácidos importantes, a fenilanina é importantíssimo, o glutamato é importante também, o glutamato, né? Tem alguns trabalhos no YouTube que mostram isso, né? Muito bem. Você tem uma explosão oxidativa, né? Em relação à defesa, ativação de quinases, né? De enzimas de defesa, sinalizadores, igual comentei com vocês, ou seja, bioreguladores que agem na sinalização de defesa, como o ácido jasmônico, né? O etileno, o salicílico, né? E assim por diante. Ou seja, você tem algumas sinalizações que vai fazer com que ocorra alterações na estrutura da célula, né? Vai ter aumento de caloses, lignificação de raiz, de parte aérea, papilas, e assim por diante. Então, você tem liberação de exudatos, de enzimas de repelência, nematóides também ocorre, como também fitoalexinas, enzimas como a FAO, tem muita coisa, né? E alterações estruturais da célula, como barreiras químicas, né? Como as fitoalexinas, que são hormônios de defesa, são barreira química. Elas vão agir diretamente aonde? No ataque desses fungos, né? Desses patógenos. Inibidores de proteinase, né? Como você tem aí algumas daidzeína, que são flavonoides, ginesteínas, né? Também algumas enzimas de defesa, como o próprio colmestrol também, já foi demonstrado isso aí em pesquisa por várias entidades que agem também, vão pensar repelindo os nematóides. Não é que o nematóide ele vai morrer, ele vai... você tem uma redução do ataque dele, ou seja, ele não sente interesse de atacar essas raízes de plantas. Sim. Entendeu? Que você tem esses compostos que são estimulados pelos bioestimulantes. Sim. E, por último, proteínas de defesa, né? Que são proteínas que vão agir diretamente em fungo e em bactérias, como beta 1,3 glutanases, glucanases, quitinases e assim por diante. Né?
E olha que legal, né? Então, você tem uma soja, né? Que você tem aqui, ó, né? Vamos pegar a parte de baixo, né? Vamos pegar mais focando em raiz, né? Uma soja que foi tratada com bioestimulantes, né? Tanto em TS, você pode se tratar, você pode vacinar semente com um indutor de resistência e você pode fazer na parte aérea no vegetativo, como eu comentei com vocês, né? Então, você tem o quê? Você tem uma sanidade muito maior de raízes, um menor ataque de nematóides. Não é que o nematóide ele não está aí no solo, ele está no solo. Mas o interesse dele em plantas que são tratadas com indutor de resistência é bem menor. Sim. E do lado direito, olha que diferença de raízes que estão atacadas por nematóides, como pratilencos, meloidógena e assim por diante. Em cana-de-açúcar, pessoal, a gente vê muito isso também. Culturas de feijão, café principalmente também, em cima de meloidógena, né? Que você consegue tratar, né, as plantas assim, em relação a você aplicar indutores de resistência para reduzir esse ataque de nematóides e também fungos fitopatogênicos de solo. Do lado direito, pessoal, né, culturas como milho, né, ataque de bactérias como Vasculorum, Vasiculum, que é uma xantomonas, ou de fungos. Olha o que acontece. Agora, se você faz um manejo integrado, lógico, sempre aliado aos fungicidas, você tem um resultado muito melhor em termos de prevenção, de controle, né? Você faz indutores de resistência, trabalha com sanitizantes e depois você vem, finalmente, fechando com protetores, né? Que são a base de cobre ou a base de íons de manganês ou zinco, que vai fazer essa proteção da planta, né? Que também nada mais são do que bioestimulantes. Sim. Então, você realmente fecha todo esse manejo. E você tem muito mais uma planta sadia que vai reduzir essas perdas por intempéries, situações e ataque de pragas e doenças, né? Vamos lá. Óleo em cana-de-açúcar. Esse trabalho é fantástico. Foi feito por um RC nosso, né? E da região de Araraquara, né? De Matão, uma região que tem muita cana-de-açúcar. E você vê, ó, ferrugem, puccínia em cana, né? Tem variedades que são mais sensíveis à puccínia. Do lado esquerdo, uma planta que não foi aplicado indutor de resistência, né? Uma planta altamente atacada, né? Do lado esquerdo, bem do lado da tela quase, e do lado direito, com a aplicação de bioestimulantes indutores. Você tem uma planta muito mais sadia, né? Uma planta que não tem ataque de ferrugem, né? De puccínia, ou seja, uma planta dessa ela vai ter muito mais sadio a parte foliar dela. Ela vai ter muito mais capacidade de fazer indutor de resistência. Eles têm uma ação sistêmica dentro da planta, né? E os efeitos da planta. E do lado direito, pessoal, nós temos uma área com ataque de podridão ao abacaxi, né? Então, você vê aqui, ó, do lado onde ele está colocando o cursor, você vê já os vasos lenhosos atacados, né, por Thielavops, né? Thielavox paradox, acho que é o nome do fungo, não vou lembrar de cabeça, mas que atacou já a cana. E olha que legal quando você trabalha com bioestimulantes que são indutores de resistência. Olha a sanidade que você tem da planta. E aí é aplicação em suco de plantio de cana, tá? Aliado a boro, zinco e outras substâncias. Mas olha que legal, quando você trabalha com indutor de resistência no suco de plantio, você tem o quê? Uma planta muito mais saudável, você tem uma prevenção melhor contra ataque de podridões da parte radicular de cana, né? Isso aqui, Márcio, a gente... Fantástico. A gente vai cada vez mais consolidando a importância de você fazer esses manejos, né, de uso de bioestimulantes, tanto na parte nutricional, para auxílio da parte nutricional e na parte de produção, né, na parte para que você tenha os melhores resultados, porque você vai de proteção das plantas também, auxiliar conjunto com outros manejos, né? Porque assim, não é só isso que vai resolver o seu problema. Você tem que fazer um manejo e isso vai contribuir para que você tenha o melhor resultado, né? E aqui eu acho exatamente, porque assim, Oi. Pode terminar. A aplicação de fungicidas, inseticidas, ela tem que ser feita. Não é que o indutor de resistência
um bioestimulante que vai induzir, vai fazer uma proteção fisiológica de uma planta, ele vai agir de uma forma que ele vai ausentar a aplicação de um manejo de inseticidas e fungicidas. Não, não é isso. Ele vai complementar, ele vai melhorar esse manejo. Sim. Ou seja, vai ter um manejo mais sustentável, né? E é o que nós buscamos hoje, né? Uma aplicação mais sustentável, né? Uma aplicação mais com melhor manejo ambiental, com menos impacto ambiental e defensivos. Sim. Mas os defensivos, eles são importantes. Mas quando você trabalha integrado com manejo de bioestimulantes, de crescimento, de indução de resistência, o que acontece? Você melhora todo o score da planta, de um modo geral, de crescimento e de resistência de uma planta, né? Então, um exemplo, você vai ter que aplicar um triazol, vai ter que aplicar uma espirulina, né, para poder controlar fungos, né, em várias culturas. Você vai ter que aplicar um inseticida, né, para poder proteger uma praga. Mas, quando você trabalha com bioestimulantes, indutor de resistência, você externa esse resultado, você melhora esse manejo e torna a sua lavoura muito mais sustentável, né? Você consegue trabalhar melhor e fazer com que esses produtos também que são agroquímicos também tenham uma melhor resposta também final, né? Sim. E, aqui eu acho e olha aqui, pessoal, então uma coisa que eu comento muito é isso. Nós temos que fazer o quê, né? Trabalhar com produtos que eles mantenham a qualidade do bacheiro da planta, né? Então, se você tem plantas que você consegue ter mais qualidade, menos queda de folhas de bacheiro, automaticamente você tem plantas mais saudáveis. Plantas realmente que vão poder aumentar o seu poder fotossintético. Porque você pega hoje algumas culturas, né? A maioria das culturas que são leguminosas, elas possuem o quê? Possuem uma característica que as plantas do terço médio bacheiro são as plantas que fazem mais captação de luz, de CO2 e fotossíntese, né? Então, se você mantém mais saudável essas plantas, essas folhas, automaticamente você vai refletir isso aí em produtividade final, certo? E aí você tem vários fatores que fazem com que ocorra uma queda de bacheiro, como fatores nutricionais, o nitrogênio, mas os fatores principais de queda de bacheiro, o que é? É sanidade, é ataque de fitopatógenos, né? Como septoriose, cercóspora, ferrugem, né? Ou seja, manchas de modo geral. Isso aí cabe para soja, para feijão, para amendoim, para outras culturas também de modo geral. Se você tem um bacheiro com melhor qualidade, né? Se você mantém essas folhas mais verdes, automaticamente é que vocês estão vendo aqui, vocês vão ter um incremento maior de produção. Então você pega, né? A área controle, que você teve uma redução de queda de folhas de bacheiro. Olha como que isso aí reflete em número de grãos de mais qualidade. Você tem, né, você tem grãos mais sadios, maiores, né? Você tem uma produtividade maior, né? Mais pegamento de vagens, mais queda de vagens, de folhas. E aí, o que acontece? Quanto mais você tem redução do bacheiro, 25%, 50%, 75%, 100%, você tem o quê? Você tem uma redução da produtividade da planta, né? Uma redução de quantidade de vagens, uma redução de enchimento de grãos, né? Porque você tem um ataque, né? Você tem uma perda de folhas, e assim concomitante. Então, assim, os bioestimulantes, né? Os indutores de resistência, eles agem nisso, né? Por quê? Eles vão estar mantendo a sanidade dessas folhas do terço médio e inferior da planta, fazendo com que ela tenha, segure mais isso e externe isso aí em produção maior. Márcio, eu acho que essas ilustrações que você nos mostrou aqui, cara, eu acho que é bom a gente entender, né, o conceitual, né, para que você entenda o que faz, quais que são os benefícios, né? Mas o visual aqui, né? Essas imagens que você ilustrou muito. É fantástico. Bem, cara, eu acho que fechou muito bem, demonstrou muito bem sobre o assunto e agora finalizando aí de forma também bem ilustrativa e bem didática, né, Márcio? Exatamente. Exatamente. E é isso aí. E agora aqui para a gente fazer o fechamento nosso. Né, Márcio? O fechamento nosso aí, né? Vai fechar com chave de ouro, né, Rafael? É isso aí. A gente comenta, né? Mas, assim, igual eu falei para você, né, Rafael? A gente tem que levar conhecimento, né, ao campo, aos produtores, né, aos consultores, né? A gente tem que cada vez mais levar inovações,
trabalhar com pesquisa, com desenvolvimento, para a gente poder cada vez mais buscar, né, procurar novas moléculas, novas tecnologias, né, conhecer um pouco mais de fisiologia de plantas, para que a gente possa cada vez mais aumentar o teto produtivo das culturas, né? E assim, de um modo geral, né, bem rapidamente, os bioestimulantes, como eu comentei com vocês aí já durante toda essa live, eles têm N benefícios, né? Vários benefícios. Primeiro ponto, o que é? Ter um melhor aproveitamento de nutrientes, né? Ou seja, você está aplicando também nutrientes. Os bioestimulantes também fornecem nutrientes para a planta. Mas quando você trabalha com vários ativos, você acaba otimizando esse aproveitamento dos nutrientes, fazendo com que eles realmente sejam precursores de vários fatores enzimáticos, metabólicos dentro de uma planta. Outro ponto importante é o aproveitamento de água. A gente sabe que a água hoje é um recurso escasso, né, Rafael? Sim. Em muitas regiões, né? Então, a gente vê cada vez mais que passa, todo mundo fala de água, né? De a gente poder tá melhorando o aproveitamento da água, né? Na agricultura, que é uma das áreas hoje que mais utiliza água também, né? Então, o que acontece? Uma planta que você trabalha todo esse manejo dela, ela vai ter mais condições de absorver mais água, de aproveitar mais água dentro do seu ciclo metabólico, né? Aumento da fotossíntese líquida, né? Por que eu falo líquida? Porque a fotossíntese, de modo geral, você tem um fator bruto dela. E você tem a fotossíntese líquida, que realmente é a produção de açúcares, que vão ser utilizados para toda a estrutura vegetal da planta e também para enchimento de grãos, né? Você ter órgãos de reserva, grãos mais pesados, tubérculos de batata maiores, mais pesados, mas o que acontece? Você tem que reduzir o fator de fotorrespiração também, que é um fator muito assim, ligado a situações de estresse. Uma planta que passa um estresse, ela vai fazer o quê? Vai fazer com que ocorra mais fotorrespiração, né? Então, a gente tem que aumentar mais essa fotossíntese líquida, mais produção de açúcares. Sim. Resistência de ataque de pragas, doenças como fitopatógenos, nematóides, hoje, que é um problema hoje que a gente está vendo aí em várias regiões do país, em diversas culturas. Então, você tem aí hoje indutores de resistência, protetores fisiológicos que agem diretamente na resistência, no manejo a essas doenças, sempre aliado ao manejo que o produtor está fazendo hoje. Tolerância a estresse, né? A fatores climáticos como falta de água, temperaturas elevadas, né? Como tem escaldadura em café, situações de estresse hídrico em cereais, situações também de climatológico como excesso de vento em algumas regiões. Tudo situações que você tem uma queda de produção da planta, né? Então, você trabalha com bioestimulantes, você reduz essas perdas por fatores bióticos, ok? Sim. E, por último, para a gente poder fechar o quê? Você ter tudo isso envolvido, né? Bem desenvolvido, bem amenizado, esses fatores de perda, para que você tenha uma manutenção melhor do potencial genético produtivo, que eu já venho comentando aí ao longo da minha apresentação. E aí sim você vai ter uma planta que ela vai realmente poder externar toda a sua genética, né, de produção. É isso aí. E Márcio, eu acho que bem fechado, né, o bate-papo aqui, né, e é o que o produtor busca e é o que nós incentivamos que o produtor faça, né? Uso racional dos recursos, uso racional da água, né, dos recursos financeiros, dos recursos tecnológicos, para que ele chegue no finalzinho da conta lá, que é isso aqui, expressar melhor o potencial genético produtivo, né? Que, assim, traduzindo, é ter a maior produção na área, né? Com menor recurso, uso racional dos recursos, né? Ele pode ter um custo maior para produzir, mas esse custo ele vai se traduzir em produtividade. E essa produtividade vai se pagar todo o investimento que ele faz para obter o melhor resultado, né? E é isso que finaliza, fecha com chave de ouro todo esse nosso bate-papo, né, Márcio? Excelente, Rafael. Eu acho que é excelente, é isso aí que você falou mesmo. A gente tem que otimizar os recursos, não só recursos que a planta precisa, né, para poder se desenvolver e produzir, mas os recursos financeiros também. A gente fala muito no campo hoje, o investimento de bioestimulantes é um investimento que não tem valor, né, porque o valor maior dele é você estar produzindo mais, levando mais
produção, mais alimento à mesa das pessoas, né, da sociedade. Então, o que acontece? Uma saca de soja, vamos pensar que é o investimento, é muito pouco frente ao que você tem de gasto com outros fatores que têm um gasto maior, como o quê? Mecanização, a parte de fertilizantes, a parte de sementes. Você tem um gasto maior. Tudo isso é importante, não tem como, né? Você vai ter um gasto com sementes, com fertilizantes, com agroquímicos, com mecanização, né? com tudo. Mas assim, o custo-benefício, o gasto que você tem, né? Vamos pensar, o investimento que você tem com bioestimulantes, ele é muito baixo. Ele é muito ínfimo comparado ao que ele pode nos trazer de retorno em termos de financeiramente, em termos de produtividade final, né? É isso aí. É isso aí. Muito bom, Márcio. Acredito que nós chegamos aqui já ao final do nosso bate-papo. Gostaria que você deixasse uma mensagem final aí. Tá. Bem, a mensagem final que eu quero deixar é uma mensagem que eu sempre levo comigo, né? Primeira coisa, temos que colocar Deus acima de tudo, né, Rafael? Eu acho que Deus aí é o que vai nos levar a ter realmente sucesso em qualquer segmento, em qualquer área. É uma coisa que eu levo comigo sempre. E o segundo ponto, Rafael, que eu vejo que é importante, assim, é uma trilogia que eu levo comigo constantemente por onde eu passo. Para a gente ter sucesso em alguma coisa, né, a gente poder realmente levar algo diferente a qualquer setor, é conhecimento. Conhecimento é a base do negócio, não tem como. E a gente tem que buscar conhecimento, tem que ter ganância por conhecimento, né, de qualidade, conhecimento bom. Segundo ponto, Rafael, que eu vejo é o planejamento. Se planejar em termos de tudo. Planejar financeiramente, se planejar em termos de um manejo de uma lavoura, fazer o nosso planejamento para ver realmente assim, quais são os recursos que eu tenho que usar para que eu possa realmente ter sucesso na minha atividade. Sim. E terceiro ponto, persistência. A persistência é um fator que assim, não adianta você ter um baita conhecimento, um baita planejamento, mas você não tem persistência do negócio. Ou seja, você já vê um resultado, já desanima, mas não é isso que eu queria. Ou seja, quem trabalha com pesquisa, com desenvolvimento, com agricultura, com agronegócio, sabe como que é hoje isso, né? Então, acho que são 3 fatores aí que eu quero passar para vocês como fatores que são importantes para a vida, né? Eu acho que é isso aí que eu queria comentar com vocês. Muito bom, Márcio. Muito bom. E agradecer também, né, Rafael? Agradecer você pelo convite, por estar me chamando aí para poder passar um pouquinho do meu conhecimento, e a gente fica à disposição para vocês, né? Se o pessoal depois quiser me ligar para a gente bater um papo e poder explanar um pouco mais de algum assunto, a gente está aí para isso, para realmente levar conhecimento e cada vez mais crescer, né, como pessoa e como profissional também. É isso aí, Márcio. Eu acho que é o objetivo nosso, é isso aí, né? Falar para o produtor o uso dos racionais dos produtos, fazer todo o manejo adequado, né? Para que ele entenda a necessidade de se fazer todos esses manejos, o uso racional dos recursos, né? Financeiros e ambientais também. E assim, Márcio, agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade, e depois a gente pode até depois colocar na descrição do vídeo aqui os seus contatos, né? O seu contato. Isso seria importante. Para que as pessoas que têm interesse fazer o contato com você e sanar algumas possíveis dúvidas. Márcio, eu gostaria de compartilhar com vocês aí, então, uma mensagem que tem marcado o final do nosso bate-papo, é que estamos todos juntos nessa nobre missão, que é auxiliar o produtor na produção de alimentos, né? Márcio, novamente, obrigado e até a próxima. É isso aí, uma nobre missão. Fiquem com Deus, pessoal. Amém, Márcio. Até mais. Obrigado. Um abraço. É isso aí. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.